Vamos lá, meus irmãos, livro segue-me, Emmanuel, nosso cantinho da leitura. A graça do Senhor. A minha graça te basta. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, 12:9. Com a graça do Senhor, a cruz salva, o sacrifício enaltece, a injúria santifica, a perseguição beneficia, a tempestade fortalece, a dor redime, o trabalho aperfeiçoa, a luta aprimora, o anátema estimula, o dever nobilita, o serviço dignifica, a calúnia engrandece, a solidão reconforta, o obstáculo ensina, o adversário ajuda, a dificuldade valoriza, o desgosto restaura, a pedrada edifica, o espinho corrige, a humilhação eleva, a cicatriz colabora, a ironia constrói, a incompreensão instrui, o pranto limpa, o suor melhora, o desencanto esclarece, a pobreza entesoura, a enfermidade auxilia, a morte libera. É razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias do mundo, mas que o cristão não olvide, quer dizer, não esqueça, o mais sublime dom da vida, a graça do Senhor, base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que se encontre. Então, o discípulo fiel, a graça do Senhor e as circunstâncias que nos envolvem na existência na Terra. Afinal de contas, o que viemos fazer aqui? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? Porque muitas vezes desejaríamos estar na Terra de férias. Muitas vezes confundimos essa experiência com um momento de lassidão, de menos esforço, de busca de uma paz que não merecemos ainda. Quando o mundo, a paz que perdura no mundo, é aquela paz do pântano, como diz a nossa mentora, Dona Joana de Ângeles, a paz do pântano. Mas Jesus nos deixou a sua paz. E esse legado da paz do nosso Mestre, qual é senão aquela que decorre do resultado do trabalho que foi realizado, da utilidade dos nossos dons? Porque Paulo está falando sobre essa graça do Senhor como um dom na segunda epístola aos Coríntios. E ele relata uma experiência psíquica que ele teve. Ele fala de um homem, mas ele está falando dele, que foi ao terceiro céu. Era um momento em que Paulo estava sofrendo muito. E a resposta que ele teve foi a de que bastava-lhe a graça do Senhor. E
na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala também desses dons, que o Espírito que distribui os dons para nós, as criaturas humanas, é o mesmo Espírito, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que distribui as graças. Cada um de nós temos algo de útil a fazer. Temos realizações dentro de circunstâncias inóspitas, difíceis. Quando vemos a trajetória de Jesus, especialmente naquele momento em que ele estava em Nazaré e foi expulso da sinagoga, entre seus irmãos, seus conhecidos, que não reconheciam nele a autoridade. E ele então se afasta. E os discípulos pesarosos perguntam por que ele não fez as curas que aquelas pessoas pediam que ele fizesse para provar a própria divindade. E ele então diz que ele fazia as curas para atender as necessidades das pessoas, mas não para mostrar os próprios poderes. E que ainda que ele tivesse realizado prodígios ali em Nazaré, eles não teriam acreditado. Isso não era importante. Então ele seguiu seu caminho. Jesus também, quando esteve em Samaria, foi expulso. E nada disso o esmoreceu. Porque a nós nos basta saber que, de alguma forma, temos tentado realizar o nosso melhor, realizar o que nos cabe no processo da transição planetária, trabalhando pelo progresso da Terra, especialmente aqueles que conhecemos a lei da reencarnação, que conhecemos a pluralidade dos mundos habitados, que conhecemos a lei de causa e efeito, a lei da evolução universal, o livre-arbítrio, Deus como Criador do universo, como causa primeira, causa primária de todas as coisas, a mediunidade, a relação do mundo material com o mundo espiritual, a mediunidade enquanto uma função orgânica de percepção da realidade do mundo, tudo isso conhecemos. São graças que temos e que nos capacitam, que nos hipercapacitam a trabalharmos por um mundo melhor. Então isso nos deve bastar, não é? Que busquemos meditar nas bênçãos que significa o conhecimento que o Espiritismo já nos legou, já nos trouxe. O Evangelho de Jesus disponível há 2000 anos. Para que possamos então seguir intimoratos, seja qual for a circunstância. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana.